é fiel, Deus é bom. Todas as vezes que nos colocamos diante da igreja para ministrar a sua palavra, eu vejo como oportunidade única. Não penso no amanhã, mas a oportunidade que o Senhor me dá hoje de falar à sua noiva. Alguns precisando ainda aderir ao corpo de Cristo. Por isso eu creio que esta palavra é palavra de transformação também. Palavra de transformação, palavra de mudança, regeneração. A palavra de Deus, ela traz a consciência ao homem. A palavra de Deus, ela gera mudanças no coração do homem. Por isso eu creio no poder da sua palavra. Ela é a carta magna do nosso Senhor aos seus amados. Aleluia! Glória a Deus, é a carta de amor do Senhor para nós. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias. Deixa eu achar o texto aqui. Glória a Deus. 1 João, a primeira carta de João, 1 João, primeira epístola, capítulo 3, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus é fiel. Deus é fiel. Vamos ler a partir do verso 8. Amém? Glória a Deus. Leiamos a sua palavra. Capítulo 3, 1 João 3, versículo 8. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Você pode repetir essa última frase que eu disse? Porque o diabo peca. Mais uma vez, porque o diabo peca. Aleluia, isso aqui. Deus é fiel, porque o diabo peca desde o princípio, mas para isto o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Não pode continuar pecando, porque ele é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e também os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus. Feche seus olhos. Ó Deus, a tua palavra fora lida, Senhor. Necessitamos que o teu Espírito venha nos iluminar. Ele é o intérprete desta palavra, em que o Senhor, ó Deus, é o nosso autor e o Senhor Jesus Cristo é o tema principal. Por isso, ó Deus, nós estamos diante de Ti, pedindo para que o Senhor abra os nossos corações, as nossas mentes, para que a tua palavra entre como espada de dois gumes. Que a tua palavra seja manifesta neste momento, trazendo à luz aquilo que estava encoberto em nós, e que nós possamos diante de ti confessar as nossas falhas, reconhecer os nossos erros e nos tornarmos melhor cristãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus é fiel. Esse texto
traça um paralelo entre características dos filhos do diabo e dos filhos de Deus. É um texto muito forte e que com certeza já gerou muito constrangimento em muitas pessoas. Quando nós lemos a sua primeira frase no verso 8, dizendo que quem comete pecado é filho do diabo, isso de início gera um certo impacto. Mas quando você começa a discorrer no texto, observando o contexto, você vai entender que o fato aqui não é o ato de pecar simplesmente, não. Mas no contexto fica explícito, fica claro que é uma vida de pecado. Aquele que vive no pecado. O texto ali está querendo dizer que aquele que anda cometendo o pecado, aquele que vive na prática do pecado, é diferente de simplesmente pecar. A palavra de Deus diz que todos pecaram. Esse mesmo João, ele escreve dizendo que aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. O que é o pecado? A palavra pecado vem do original grego, quando se diz hamartia, e significa errar o alvo. E quando nós falamos aqui de errar o alvo, nós estamos dizendo que a vontade do Senhor Jesus Cristo é o objetivo principal, que os seus mandamentos é o alvo, que os seus estatutos, a sua palavra é o alvo pela qual nós devemos alcançar, atingir. E quando assim não fazemos, então pecamos. Mas o pecado é uma conotação de um ato que está limitado ao mundo físico, para nós seres humanos. Quando o texto disse aqui que o pecado, que o Satanás, que o diabo peca desde o princípio, este é aquele que disse: eu serei igual a Deus, assentarei no seu trono. Esse é aquele que não estava no mundo físico quando isso aconteceu. É aquele que foi induzido por um sentimento de inveja, querendo pelo menos ser igual a Deus, e estava no mundo espiritual. E no nível espiritual não tem perdão. A queda foi feia. Era quase improvável que Satanás pecaria. Ele passou de todos os limites. Mas nós fomos colocados em um mundo físico. No princípio criou Deus os céus e a terra, e então depois no sexto dia Deus criou o homem e tinha ali com ele relacionamento. E o primeiro hamastia acontecido foi na vida de Adão. A palavra de Deus diz que por meio de Adão o pecado veio ao mundo, e nós somos descendentes de Adão. Logo, herdamos a fragilidade do pecado. O salmista Davi diz em no Salmo 51, versículo 5: em pecado me concebeu a minha mãe. Logo nós entendemos aqui que herdamos a natureza pecaminosa de Adão, e herdamos também características executadas e exercidas pelo diabo.
O diabo estava no cenário em que o homem cometeu o seu primeiro pecado. E foi lá no jardim do Éden onde tudo começou. Claro, Satanás tinha perdido o seu lugar, o seu espaço. E ele percebeu o romance, o relacionamento, a amizade entre Deus e o homem. Revoltado, ele decidiu destruir isso. E Deus tinha um alvo ali, era um único alvo. E o alvo de Deus para Adão e Eva era: olha, você pode fazer tudo, pode comer tudo aqui, só não toca e não come do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para você. E deixar claro que diante disso, o pecado na vida humana é estabelecido no âmbito natural. Por isso, 2 noites atrás, o Senhor ministrava em meu coração uma frase. E esta frase, eu falei assim, eu senti que era para trazer para a igreja. E Deus falava assim: a parte espiritual das coisas carnais. Essa frase, umas 3 horas da manhã, começou a martelar na minha mente. Nunca a vi, nunca ouvi, eu não me lembro de ter lido, mas a frase era esta: a parte espiritual das coisas carnais. E orando e buscando a Deus, eu coloquei este tema na íntegra para que se torne mais fácil para os irmãos. O homem carnal no mundo espiritual. E é sobre isso que nós vamos ministrar esta noite. O homem carnal no mundo espiritual. Amém? Glória a Deus. Ok. Antes de iniciar, eu gostaria de dizer para os irmãos que, já iniciando, né? Porque a introdução já foi. Mas aleluia. Antes de entrar aqui no corpo da mensagem, preste atenção. Paulo, ele fala muito bem acerca do homem natural. E o homem natural também tem outro apelido. E o apelido do homem natural é o homem carnal. Então, quando falamos do homem natural, estamos associando esse texto ao homem carnal. A palavra de Deus diz que o homem carnal inclina-se para as coisas deste mundo. O homem carnal entende das coisas deste mundo. O homem carnal, ele é antagônico ao homem espiritual. E nós precisamos conhecer de fato quem é o homem carnal. E antes de ainda entrar aqui nos detalhes, em alguns textos, eu queria que você colocasse a mão no seu peito e dizer assim: eu tenho em mim uma pessoa carnal. É necessário você entender isso. Para o homem, para não ficar mais, homem aqui é no geral. Eu tenho em mim um homem carnal. Todos nós, antes de sermos espirituais, éramos carnais. E este homem carnal ainda está aí dentro, em algum lugarzinho. Paulo traz uma outra referência a este homem, quando ele fala acerca do velho homem. E ele ainda em um texto diz que este velho homem pode voltar. Este velho homem éramos nós antes de ter conhecido o Senhor Jesus. Observe um texto. Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como
espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Só para a gente ter um melhor entendimento, verso 2: com leite vos criei, e não com carne, porque ainda vocês não podiam, nem tampouco ainda agora podeis. Amém. Neste texto nós enxergamos Paulo falando à igreja de Corintos, uma igreja entrelaçada em um enredo de pecado. E agora Paulo, ele chama aqueles novos convertidos ainda de homens carnais. Mas espera aí, João, ele está sendo tratado como um homem carnal porque ele ainda não percebe as coisas espirituais. Então aqui fica claro uma coisa, que o homem carnal, ele é indouto, ele é incapaz de conhecer as coisas espirituais. Mas existe uma distinção aqui entre os dois homens carnais. Quais são esses dois homens? Aqui nós estamos falando do novo convertido, o neófito, o novo na fé. Ele nasceu agora, ele ainda não tem as suas raízes, ele é um bebê, uma criança, ainda não consegue entender as coisas espirituais. Portanto, esta palavra é trazida a um público específico de cristãos novos convertidos. Mas vejamos outro texto. 1 Coríntios 2, versículo 14. Aqui vai ficar um pouco mais claro para o segundo perfil que nós falamos. Ora, o homem natural, que é o homem carnal, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Olhe bem, e ele também não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, como um homem carnal, entrelaçado ao pecado, um homem carnal que vive neste mundo para os seus deleites, para a sua própria vontade, vai entender algo espiritual. E a diferença aqui é muito simples entre esse homem espiritual e esse homem carnal. O homem carnal é como se ele dissesse, para que você entenda de forma fácil, é como se ele dissesse assim: eu quero viver do meu jeito, eu vou viver da minha forma. Pronto, é isso aí. O homem espiritual, por sua vez, ele diz assim: não, eu vou viver do jeito de Deus, é da forma de Deus. E aí nós entendemos a diferença entre o homem carnal e o homem espiritual. E nesse texto está dizendo que um homem carnal não pode entender. Logo aqui, queridos irmãos, eu trago para vocês, o quesito é que um homem carnal, um homem natural, um homem preso nas coisas do mundo, um homem preso no pecado, ele não pode compreender, ele é indouto, ele não sabe das coisas espirituais. No mundo espiritual, lá do outro lado, ele não tem percepção, ele não tem ação cognitiva. Do outro lado, as faculdades mentais dele é fragilizada, deteriorada pelo pecado. E no mundo espiritual, um homem carnal não tem consciência. Deu para entender?
Preste atenção. O homem carnal, no mundo carnal, pode ser o bambambam. Pode ser inteligentíssimo, riquíssimo, poderosíssimo. Mas se ele for esse homem carnal, no mundo espiritual, ele é o mais tolo, o mais indouto, o mais fraco. Quando ele vê uma pessoa falando em mistério, logo ele vai querer criticar. Quando ele vê uma pessoa falando em cura, logo ele vai querer criticar. Ele não consegue compreender as coisas de Deus, o mistério de Deus. Ei, meu irmão, se você é uma pessoa espiritual, está no outro âmbito, está no outro mundo. Deu para entender? Se eu sou espiritual, eu não estou nesse âmbito. Então, se quiser pular, pula. Se quiser sapatear, sapateia. O homem espiritual vai olhar para aquele camarada e vai dizer assim: ele está em outro mistério. Aí ele está em outro plano. Deixa o cara, se ele quiser voar, deixa ele voar. Está entendendo? Por quê? Porque o homem espiritual, mesmo que ele não esteja naquele clima, mas ele compreende que Deus pode estar fazendo algo. O homem espiritual olhou para Jesus e viu Jesus pegar e cuspir na lama e amassar e passar no olho. O homem espiritual viu Davi dançando, pulando. Ei, é assim. Mas a esposa carnal, Mical, olhou para ele e desprezou no seu coração. Olha que mico, que vexame. Dá para entender a diferença entre o homem espiritual e o homem carnal? O homem espiritual, ele não está conectado nesse mundo. Ele deixa fluir. Ele entende, ele acredita naquilo que Deus sopra no coração. O homem espiritual é assim, meu irmão. Tem uma palavra para eu pregar, mas Deus está botando uma palavra na minha mente, é nessa que eu vou. Porque eu entendo que Deus está querendo falar. O homem espiritual vai por um caminho e ele sente no coração dele que ele não deve ir. O homem espiritual volta na hora. O homem carnal, não, isso é só intuição. Nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. É a presença de Deus que nos orienta. O vento sopra onde quer. Ouve-se a sua voz, não sabe para onde vai, nem de onde vem. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João 3:8. Mas o homem carnal, do outro lado, ele já está morto em seus delitos. O homem carnal, do outro lado, lá no mundo espiritual, a vida dele no mundo espiritual como é? Ele não é percebido, ele não é notado. No outro lado, ele é uma pessoa insignificante. Os demônios, os anjos, olham para ele, não dá muito valor. Sabe por quê? Porque ele está apagado, não tem luz, não tem brilho. No mundo espiritual, é isso que acontece com o homem carnal do outro lado. João, não estou entendendo esse negócio de outro lado, esse negócio de mundo espiritual, mundo. Só para você entender. Vou falar de forma rápida, só para você entender. Presta atenção aqui no mistério. Olhe bem, antes de Deus construir esse mundo físico e nos colocar aqui, o mundo espiritual, já existia. Deus é eterno. Quando esse mundo acabar, sabe quem é que vai continuar existindo? O mundo espiritual. Ou seja, o mundo espiritual é mais verdadeiro que o mundo físico. E se você não perceber que existe um mundo espiritual, meu irmão, você está mais ou menos enrolado. O homem do outro lado, eu disse que ele é um homem morto. Romanos 8, versículo 6. Romanos 8, versículo 6, olha o que o texto diz. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Próximo versículo. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Temos aqui outra característica do homem carnal. Ele é inimigo de Deus. Sabe por que ele é inimigo de Deus?
Porque um homem carnal, João, é inimigo de Deus. Eu estou falando, quando eu falo homem carnal, eu estou dizendo um homem natural, um homem comum. É porque ele é tão apegado às coisas deste mundo, ele gosta tanto do mundo que ele vive, ele tem tanto amor à sua própria vida, que ele não valoriza a vida de Cristo, que ele não valoriza as coisas de Cristo, que ele não valoriza o mundo espiritual. Ele não quer saber de igreja, ele não quer saber de Bíblia, ele não quer saber de louvor, de adoração. O negócio dele é entornar, é beber, é ouvir música mundana, é fazer o que te dá na teia. Ei, eu quero dizer que quando Jesus Cristo voltar e arrebatar o teu povo, levando para o céu, ele vai ficar. E se em algum momento ele questionar a Deus, dizendo: Deus, por que o Senhor não me levou para o céu? Por que o Senhor não me levou para o céu? Essa é a pergunta do ímpio. E a resposta de Deus é simples. Você nunca gostou de Bíblia, nunca gostou de crente, nunca gostou de louvor, de adoração, nunca gostou de igreja. O melhor lugar para você é o inferno. Lá não tem nada disso. Se eu te levar para o céu, meu irmão, eita glória, aleluia, se eu te levar para o céu, meu irmão, vai ser um coral de anjo cantando. Se eu te levar para o céu, meu irmão, é o Cristo revelado na palavra de Deus. E se eu te levar para o céu, meu irmão, é uma grande igreja do Senhor. Você não gosta de nada disso, para que eu vou te levar para lá? O homem carnal, ele está seguro, está preso nesse mundo. Olha o que o texto diz: pois ele não é sujeito à lei de Deus. Aqui nós temos outra característica. Além de desobediente, aqui ele é um fora da lei. No mundo espiritual, ele está à margem da sociedade. No mundo espiritual, não chama atenção nem demônio, nem dos demônios. Ah, João, você está querendo que chama? Se você quiser servir a Cristo, vai ter que chamar. Se você quiser ser crente de verdade, vai ter que chamar a atenção de Satanás. Porque sendo imitador de Cristo, ah, meu irmão, o inimigo vem logo para te perseguir. Entendeu? Quer ser cristão? Vai ter aflições. É mesmo, né, João? Vamos ter que travar essa batalha, claro. Você é espiritual, só está na terra, mas você não é daqui. Exemplo disso, Efésios. Aos Efésios, capítulo 6. Capítulo 6. Olha o que o texto diz. Versículo 12. Vamos para o versículo 11, só para ficar mais claro. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que você possa estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Preste atenção. Então, se tem que revestir, é porque vai ter batalha, correto? Aqui é guerra. Agora, quem já viu um astronauta ir para a guerra aí? Pega um surfista e bota lá no campo de guerra, da batalha, no meio do exército, para ver o que ele vai dar. Pega um professor de inglês e joga lá no meio de campo de batalha, na bala trocada, para ver se ele vai fazer alguma coisa. É um homem morto. Sabe por quê? Porque ele não está preparado para aquilo. Mas vamos dar continuidade. Porque não, olha, diz aqui, ó, porque não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue. Por quê? Porque eu sou espiritual, dá licença, eu não brinco com você não, meu irmão. Ah, eu quero tirar onda com você agora. Ei, você que está assim todo, pai, não, vamos para a mão. Ei, sai fora. Estou em outro nível, filho. Eu estou no mundo espiritual. Esse demônio que está em você aí vai ter que cair por terra. Entendeu? Espera aí que nós vamos brigar. Vamos brigar agora. Ei, Jesus, eu não sei se você está entendendo, meu irmão, mas eu vou brigar agora.
Crente briga de joelho, crente briga na oração, é contra principados. Olha o que diz o texto, olha o que diz mais, sim, contra principados, contra a potestade, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O homem espiritual entende quando a pombagira está em cima. Agora o homem carnal fala: opa, eu estou bonito. Eu estou bonito, viu? Rapaz, eu estou empolgando, viu? Dá licença, vai arrebentar aqui. Está entendendo? O homem espiritual, ele entende o mistério, meu irmão. Ele sabe discernir os espíritos. É um dom de Deus. Discernimento de espírito. O homem espiritual entende uma mentira. O homem espiritual entende uma enganação. Mas nesse texto nós entendemos aqui outra característica do homem carnal, por meio deste texto, que está falando, por sinal, de um homem espiritual. Olha o que ele diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficai firme. Então, se existe o dia mau, e você tem que tomar toda a armadura de Deus nesse dia, esse é o dia da peleja. Você tem que tomar toda a armadura de Deus. Este é o dia da batalha. Isso mostra que o homem espiritual é um homem preparado, mas o homem carnal, ele é um soldado morto, despreparado. Como entender se eu sou um homem espiritual ou um homem carnal? Quero aprender. Talvez você seja aquele homem carnal, aqui é para os cristãos, que Paulo está falando, que ainda é um bebê, ainda é uma criança. Dá para entender? Mas características básicas para você saber se você está carnudo ou não. Como é? Presta atenção. Não gosto de orar. Não gosto. O negócio está feio. Despreza a palavra de Deus. Vou tirar essa palavra. É possível que você seja carnal. Entendeu? Só quero bênção, só bênção, 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 bênção. É só bênção, bênção. Não gosto de fazer a obra. Negócio aí, o termômetro tá. Dá para entender, meu irmão? É claro que você é um carnudo de primeira qualidade. E se for crente com todas essas características básicas que eu citei, não gosto de jejuar, odeio jejuar, não gosto de ler Bíblia, não gosto de... Então eu vou te falar a verdade, você é um verdadeiro cristão do Paraguai. Veio com defeito de fabricação, ainda tem que passar pela mão do Criador. Deixa ele apertar um pouquinho. O oleiro tem que amassar o barro um pouquinho. E aqui é verdade. Se você usa uma roupa para instigar mesmo, sabe? Vou arrebentar hoje. Por onde eu passar vai virar pescoço. Você ainda não está convertido, meu irmão. Se você tem esse pensamento, entendeu? Não estou falando que mulher não pode ficar bonita. Não entenda mal. Eu estou falando da depravação. A iniquidade é a ausência da equidade, da justiça, do que é reto, do que é certo. O homem iníquo é assim, é o homem carnudo. Mas vamos andando, né? Por causa do horário. Efésios capítulo 2, versículo
do 1 ao 3. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, mostrando mais uma vez que o homem carnal, ele é um homem morto, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Está entendendo que o homem natural faz, o homem carnal anda no curso do mundo, na modinha do mundo. Eba, tudo chegou coisa nova aí pra gente. É moda, é moda. A modinha carrega à vontade, livremente. Se eu fosse falar aqui, pastor, ia falar cuidado com filme, cuidado com série, cuidado com Netflix, cuidado. Não vou entrar no detalhe não, mas olhe lá. Segundo o príncipe das potestades do ar, andando no curso deste mundo, segundo os príncipes da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Filhos da ira, filhos da desobediência. Quem lembra aqui que eu falei do texto lá, filhos do diabo? É isso aí. Então aqui, característica importantíssima: o homem carnal no mundo espiritual, lá do outro lado, do mundo espiritual, ele não tem paternidade, ele é órfão, não tem identidade, não tem referência. Um crente verdadeiro, quando passa pela prova, pastor, quando o negócio aperta mesmo, ele sabe, é Deus que vai me socorrer, é o Senhor em que me sustenho, é Deus da minha fé, o Senhor é o meu escudo, é o meu esconderijo. Agora o carnudo mesmo, ele começa a dizer: vem cá, Deus, será que o Senhor existe mesmo? Ó Deus, eu estou passando nessa prova aqui, será que o Senhor é meu Deus mesmo? Aí começa a questionar, a colocar em xeque, não tem paternidade. Chega lá no mundo espiritual, ele não sabe, ele desespera: eu vou sair da igreja, eu não aguento mais esse negócio de falar que é crente e passando uma prova dessa, uma dificuldade doida, ninguém liga pra mim, ninguém me dá um telefonema, ei, ninguém me procura, não dá, vou desistir de ser cristão. Há 24 anos que eu sirvo ao Senhor e que Ele me serve, e por nenhum momento eu arrependi de buscar ao Senhor, de viver a presença dEle. Precisamos perseverar até o fim. A palavra de Deus fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. O crente tem que ter paternidade, tem que saber de quem é filho. E filho que é filho, na hora que é ameaçado, meu filho, apela para o pai. Filho que é filho, na hora que a prova está dura, ele apela para o pai, dizendo: pai, eu te amo, pai, eu estou aqui, olha para mim, socorro, tu és o meu socorro bem presente na angústia. Não dá, precisamos buscar a presença de Deus e entender que Ele é o nosso Pai. Eu não sou filho de Satanás, eu não sou filho do diabo, entendeu? Deus não é apenas ou só o meu Criador, Ele não é o meu genitor, não. Ele me acompanha na jornada, entendeu? Ele é pai, é amigo, Ele está contigo, Ele está com você, meu irmão. Ele não te colocou no mundo e te deixou à deriva, não. Se você estiver no teto do Pai, na casa do Pai, com certeza não vai te faltar nada,
porque o Senhor é o seu pastor e nada te faltará. Vai ter água cristalina, vai ter pasto verdejante. Ele será o teu escudo quando você passar pelo vale da sombra da morte. Dá para entender? Ele te dá tudo e supre todas as suas necessidades. Como um pai faz com um filho, assim ele faz conosco. Temos paternidade. O homem carnal, só para ratificar, o homem carnal, ele é uma pessoa irrelevante no mundo espiritual, por mais que ele seja poderoso aqui na terra, pode ser rei. No mundo espiritual o homem carnal não vale nada. Desculpe o termo, mas a verdade é essa. Do jeito que o povo fala assim, ó, rapaz, esse cara não vale nada. Aqui na terra não tem uns que a pessoa fala assim? Apesar de que eu não creio nisso, tá, gente? Para mim todo mundo vale alguma coisa. E vale alguma coisa, não vale muito. Vale o sangue do Cordeiro, preciosíssimo. Mas no mundo espiritual é isso. Nem o diabo quer lutar, mexer com um cara morto, porque ele já está morto no mundo espiritual. No mundo espiritual, um homem carnal está morto, apagado, não tem luz, não brilha, não chama a atenção de ninguém. Ele tem tudo que merece aqui na terra. Sua recompensa já está dada aqui. Como ele também não está assim, também ele não tem proteção. Ele é refém do pecado. O homem carnal só quer fazer aquilo que lhe apraz, andar nos desejos do seu próprio coração. Eu quero, eu vou fazer. Eu quero, eu vou fazer. Eu quero, eu vou fazer. É obstinado. É de dura cerviz. O homem carnal é incrédulo, porque fé tem que estar no âmbito espiritual para ter fé. A fé é algo espiritual, não é dado esta porção ao homem carnal. Ou seja, quanto mais espiritual você for, mais a sua fé vai crescer, a chegar a um ponto de ela poder ser materializada. Que mistério é esse? É do tamanho de um grão de mostarda. Vai dizer assim, ô montanha, sai daí, vem pra lá. Precisamos buscar ao Senhor, que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém, queridos? Se coloque de pé em nome de Jesus, para a gente chegar à conclusão dessa mensagem. Esse homem carnal está aí dentro de você. Você pode ser cristão, pode ser servo. Você talvez não é. Se você for servo verdadeiro, você não é mais um homem carnal. Você é um homem espiritual. Mas enquanto você estiver na carcaça, nessa carcaça aqui, você carrega consigo este homem carnal. Lá do passado, aquele homem que não era convertido. E essa guerra é constante. Dá para entender? A palavra de Deus fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas se passaram, as coisas velhas se passaram, e tudo se fez novo. O profeta disse: eis que para minha paz eu estive em grande amargura, mas o Senhor tão amorosamente abraçaste a minha alma, e não me deixaste cair na cova da corrupção, mas lançaste para trás das suas costas todos os meus pecados. A palavra do Senhor diz que aquele que confessa e deixa o pecado alcança perdão, e perdão é regeneração. E regeneração é vida nova. E regeneração é nascer de novo. E se você já nasceu em Cristo, seja essa nova criatura, viva como nova criatura. Ser cristão é um estilo de vida.
Para quem é cristão não é mais uma questão de opção. Você deve entender que Ele já lhe escolheu. Não foi você que o escolheu, mas Ele lhe aprovou. Se você se arrependeu, pare de olhar para trás. O texto que o pastor leu hoje. Olhe para frente. Olhe adiante. Diga ao povo de Israel que marche. Tudo que Deus quer de você é uma vida transformada. É reconhecer que você precisa ser filho de Deus. É você reconhecer que você precisa ser um homem e uma mulher espiritual. Desapegar deste mundo é se lançar aos pés do Cordeiro, se derramar diante dele de tal forma que você tenha um coração quebrantado, um coração compungido. Ainda dá tempo, porque, olhe bem, se você é morto no mundo espiritual, e se você nasce hoje, você já nasce no mundo espiritual. É isso que é nascer de novo. Mas como eu posso nascer de novo sendo uma pessoa velha? Por acaso eu vou voltar no ventre da minha mãe, nascer de novo? Jesus Cristo disse: na verdade eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, da água e do Espírito, vou repetir, da água e do Espírito, não pode nem sequer ver o reino de Deus. Não é entrar, observe, não é entrar, é pelo menos não pode nem ver. Vamos adorar o Senhor com uma canção em nome de Jesus? Tudo que eu tenho a te ofertar é um quebrantado coração. Eu queria ter muito mais, mas tudo que eu tenho é um quebrantado coração. Canta comigo. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós, traz o céu pra nós. Tudo que eu tenho a te ofertar é um quebrantado coração. Eu queria ter muito mais, mas tudo que eu tenho
de Deus, um quebrantado coração, traz o céu pra nós. Um quebrantado coração, move o coração de Deus. Um quebrantado coração, traz o céu pra nós. Conhecer a Deus é ir mais além, é rasgar o céu com o coração, é tocar a Deus com uma canção de um quebrantado coração. Eu sei que move o coração de Deus, toca sim aquele que clama seu nome, que crê em sua palavra, que espera em seu poder e promessa. Deus jamais rejeitará teu quebrantado coração. Amém. Glória a Deus. Muito feliz por ouvir Rosinha cantando essa canção. Pastor, vou chamar o pastor nesse momento. E eu queria que você guardasse no seu coração essa palavra. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo venha lhe alcançar por meio desta palavra. Que você venha perceber essas palavras duras não como uma ofensa, mas como o poder de Deus para a transformação da sua vida. Em nome de Jesus, saiba, Ele te ama. E se você ainda não é filho dele, você pode ser hoje mesmo. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a igreja. Glória a Deus, irmãos. O culto está tão bonito que eu não queria que acabasse, vou ser sincero com os irmãos, viu? Eu ficaria aqui mais 1 hora, amém, irmãos? Vamos estender até as 10, viu? É brincadeira, irmãos, pode se acalmar. Podeis assentar rapidamente. Irmãos, só dar alguns avisos. Louva a Deus pela vida do nosso irmão João. Louva a Deus pela sua vida, você que se faz presente aqui. Eu sei que foram apresentados visitantes, mas eu queria convidar para se colocar em pé, para que nós possamos abençoá-los. Tem algum visitante em nosso meio? Fique de pé. Amém, pode colocar de pé. Só gente bonita, irmãos. Mais ou menos 5.000 pessoas aqui, né? Fora crianças. Vamos abençoá-los, estenda as suas mãos, vamos abençoá-los. Que a bênção do Senhor seja sobre vós. Nós vos abençoamos em nome do Senhor Jesus. Essa igreja ama vocês, volte sempre. Sintam-se abraçados por nós. Podeis assentar, meus amados. Quero aproveitar e comunicar aos irmãos. No próximo domingo nós celebraremos o Dia dos Pais. Tem algum pai aqui? Levanta a mão. Quem não é, não dá tempo de fazer até lá, tá? Se for casado, talvez está pensando, mas não precisa se precipitar, irmãos. Então no próximo domingo, Dia dos Pais, quero convidar você, papai,
você, mamãe, venha para a igreja, para que possamos cultuar ao Senhor e louvar ao Senhor através da sua vida, tá? A irmã Nogênia está recolhendo aí uma oferta de 5 a 10 reais, para que possamos comprar uma lembrança bem legal aí para o papai. Irmãos, na próxima quinta-feira nós vamos ter uma pregadora aqui, diferente, uma mulher, né? Vai estar ministrando a palavra, e eu tenho certeza, vou falar que igual pentecostal, o negócio é forte, viu, irmãos? É forte, o mistério é profundo, né? Então, venha para a igreja na próxima quinta-feira, a partir das 19 horas. Márcia chegou lá em casa hoje, não entendeu. Mariana fez um desenho e ela não entendeu. Mariana colocou um desenho assim, dupla da fé. Ó, para você ver, irmãos, como é que o mistério é profundo. Só entende o mistério quem já está por dentro, né? E ali, Márcia olhou assim e falou: o que é isso, Mariana? Ela fez o desenho dela e Miguel. Então, a dupla da fé, ela e Miguel. Aí, tinha um cara de demônio, ela fez uns desenhos do demônio. Sabe como é que é, né? Assiste TV de vez em quando, viu? Aí viu os bichinhos, tipo, com um chifrezinho. E aí veio um demônio voando lá para cá, Miguel de um lado, ela do outro, né? E aí, ela com a Bíblia aberta, e saía da Bíblia a espada. E aí o demônio já batia no chão, já caído. Falei: eita glória! Aí Márcia olhou assim, não entendeu nada, o que é isso? Eu falei: é porque ontem nós estávamos conversando sobre isso. Exatamente aquilo que o irmão João Filho falou. O reino espiritual existe independente do reino material. E antes de Deus fazer a terra, lá nos céus, Deus já tinha feito os anjos para a sua glória. E nós sabemos que o diabo nada mais é do que um anjo caído, segundo Isaías capítulo 14, a partir do verso 12, e segundo Ezequiel no capítulo 28. Então esses anjos, o diabo então que era anjo se tornou um demônio, e são seres espirituais que ficam aí, e o diabo fica rodando buscando a quem possa tragar. Então fique atento, irmãos, o mundo espiritual, esse é muito mais importante do que o mundo carnal. Por isso que essa palavra é uma palavra de Deus ao teu coração. Receba essa palavra como uma palavra de transformação, de mudança. Se você tem dado lugar à carne, pare e pense, dê lugar ao Espírito Santo de Deus. Vamos colocar em pé. Tem algum aniversariante aqui para que possamos abençoá-los? Tem alguém fazendo aniversário essa semana? Tem o dia 31, aniversário de casamento. Não os havendo, vamos ministrar a bênção. Lembrando então o culto na quinta-feira às 19 horas, próximo domingo às 9 horas e também pela noite. Esse mês nós estaremos comemorando todo mês o mês da juventude. Então se você tem um talento, você que é jovem, adolescente, quer participar aqui, viu, doutor Mário? Você que é jovem, né, adolescente, tem um talento, então venha para cá, traga o seu talento. Eu queria ter visto Mariana cantando hoje, ela ficou: pai, eu quero participar. Eu falei: vai, minha filha, Deus abençoe, né? E isso é muito bom. Então se você tem um talento, venha. E no último domingo será os jovens adorando, cantando, pregando. Amém? Então estenda as suas mãos, vamos abençoar. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça salvadora do nosso Cristo e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um dos seus filhos e filhas aqui nessa noite. Que o Senhor os abençoe, os proteja, os revista com o poder do alto. Que o Senhor possa fazer com que os teus filhos experimentem o sobrenatural de Deus nas nossas vidas e que sejam ungidos pelo Espírito Santo de Deus e possam resistir ao diabo e ao dia mau, no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus, o nosso Salvador. E todos digam: que Deus abençoe a todos, ide em paz e que o Senhor os acompanhe.